Bom, galera, vamos lá, mais um vídeo agora sobre posições relativas de duas retas no plano, certo? Bom, se eu tenho duas retas no plano cartesiano, eu tenho duas opções, né? Ou essas retas são paralelas ou elas são concorrentes. Então vamos verificar no caso quando que elas são paralelas, né? Paralelas. Então, imagine o que? Que eu tenho lá um plano cartesiano, x, y, e duas retas. Para elas serem paralelas, eu tenho aqui ó, uma reta R e uma reta S. Bom, se eu olhar a posição aqui delas, elas vão ser paralelas quando possuem o mesmo coeficiente angular, né? Então, eu posso dizer aqui ó, que eu tenho o coeficiente angular aqui da reta R, o MR, e o angular da reta S, que eu vou chamar aqui de MS. Então, o que vai acontecer? Ó? Se MR é igual ao MS, então aqui eu tenho retas paralelas. Ó. Então eu falo aqui, ó, a reta R é paralela à reta S quando o coeficiente angular é igual, certo? Bom, o que mais que eu posso dizer sobre elas, né? Ainda mais, olha aqui, ó. Nessa posição aqui, eu tenho o coeficiente linear de R diferente do coeficiente linear de S, ok? Então, porque quando esse coeficiente for igual, eu posso dizer que elas são retas coincidentes, porque ele vai ter a mesma inclinação e vai ter o mesmo coeficiente linear, ou seja, vai ter infinitos pontos de intersecção, certo? Nesse caso aqui, quando o coeficiente angular é igual e o linear é diferente, tá vendo? Ó, tenho retas paralelas, então eu não tenho nenhum ponto em comum, correto? Porque se elas forem coincidentes, o coeficiente linear vai ser o mesmo, tá? Bom, vamos pensar bem, ó. Se elas forem concorrentes, ó, se eu tiver aqui, ó, retas concorrentes, quando que eu falo que elas são concorrentes? Vamos pensar, quando elas tiverem um ponto de intersecção. Então vamos pegar aqui, ó, x, y, né? E vou ter aqui, ó, uma reta R e aqui uma reta S. Bom, tá vendo que aqui eu tenho um ponto P, né? Para que isso aconteça, o que tem que acontecer aqui, ó? Eu tenho, ó, coeficiente angular de R, então que aqui é o MR, e aqui o coeficiente angular de S, que é o MS. Bom, dá para ver aqui pelo desenho que o coeficiente angular de R é diferente do de S. Então eu falo aqui, ó, coeficiente angular de R diferente do coeficiente angular de S, ou seja, ó, possuem inclinações diferentes, quer dizer que elas vão se interceptar num ponto, certo? Bom, quando isso acontece, elas vão ser concorrentes no ponto P, correto? Então, ó, coeficiente angular diferente implica o quê? Que elas possuem um ponto de intersecção, certo? Coeficiente angular igual, então elas são o quê? Paralelas. Lembrando que além do coeficiente angular, se elas tiverem o linear igual, a gente fala que essas retas são coincidentes. Então nesse caso aqui das paralelas, vamos puxar até aqui, né? Se eu tiver aqui, ó, o mesmo coeficiente linear, vou deixar aqui, ó, mesmo coeficiente linear, então elas vão ser o que?
coincidentes, ou seja, são retas paralelas iguais. Né? Bom, para que isso fique mais claro, vamos fazer alguns exemplos. Então, vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, ó, qual a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0? Bom, primeiro passo, eu tenho que saber o que o exercício está perguntando. Ele está perguntando assim, ó, posição relativa da reta R em relação à reta S. Que posição que ela está? Elas são paralelas, né? Elas são concorrentes. Bom, tudo isso tem a ver com o coeficiente angular da reta. Então, vou pegar primeiro aqui a reta R, que tem a equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou isolar y para obter a equação reduzida da reta. Então, vou ter aqui, ó, 10y é igual a menos 15x mais 3. Vou dividir por 10, então vai ficar y igual a menos 15 sobre 10x mais 3 sobre 10. Lembrando que quando eu divido por 10 aqui, tem que dividir todo mundo, tá? Ainda mais, aqui eu posso simplificar por quanto, ó? Dá para simplificar por 5, né? Então, ó, simplificando por 5, eu vou ter que y é igual a menos, então, ó, 15 dividido por 5, 3, então vai dar 3. 10 dividido por 5, 2. Menos 3 sobre 2x mais 3 sobre 10. Então, aqui, ó, coeficiente angular da reta R menos 3 sobre 2. Lembrando que o coeficiente angular é aquele número que está multiplicando o x lá na equação reduzida da reta. Então, meu MR menos 3 sobre 2. Então, aqui, ó, aqui eu tenho o coeficiente angular, que é o MR, e aqui o linear dele, certo? Agora eu vou lá para a reta S. Lá na reta S, a equação é 9x mais 6y menos 3 igual a 0. Tá? Vou fazer a mesma coisa, vou isolar y para obter a equação reduzida da reta. Então vai ficar 6y é igual a menos 9x mais 3. Vou dividir tudo por 6, então y vai ser igual a menos 9 sobre 6x mais 3 sobre 6. Simplificando, eu vou ter o que aqui? Y é igual, aqui dá para simplificar por 3, então 9 dividido por 3 vai dar 3. 6 por 3 vai dar 2. Mas aqui também dá para simplificar por 3, né? Então vai ficar 1 sobre 2. Então nesse caso aqui, ó, coeficiente angular menos 3 sobre 2. O linear 1 sobre 2. Aqui, ó, MS, coeficiente angular da reta S, né? O que nós temos aqui então, ó? E o coeficiente angular de R, ó, menos 3 sobre 2. O coeficiente angular de S também menos 3 sobre 2. Então, o coeficiente angular aqui é igual, né? Se eu tenho aqui, ó, mesmo coeficiente angular, o que acontece? Lembra? As retas são paralelas. Então, aqui, a reta R é paralela à reta S. Ainda mais, o que eu posso dizer aqui, ó? Coeficiente linear aqui é 3 sobre 10. Aqui é 1 sobre 2. Então, elas são retas paralelas distintas. Por que distintas? Porque o coeficiente linear é diferente. Então, como que eu faço o estudo da posição relativa? Eu olho sempre o coeficiente angular, ó. Mesmo coeficiente angular, as retas são paralelas. Se nesse caso o coeficiente linear fosse igual, a gente ia falar o quê? Que elas são coincidentes, certo? Então, vamos fazer mais um exemplo, ó. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 1 e 2 e é paralela à reta de equação 8x mais 2y menos 1 igual a 0.
primeira coisa, vamos verificar o que está acontecendo geometricamente aqui, né? Bom, ó, aqui, vamos chamar essa reta aqui de equação 8x mais 2y menos 1 igual a 0 de reta R. Então, aqui eu tenho a reta R de equação, ó, 8x mais 2y menos 1 igual a 0. Eu quero o quê? Eu quero a equação de uma outra reta que seja, né, paralela a essa e passa pelo ponto em 2. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho que ter uma reta paralela aqui, vamos chamar de reta S, né? Que eu vou obter a equação que está passando pelo ponto 1 e 2. Como ele está pedindo a equação dessa reta, lembra, ó, se eu tiver o coeficiente angular e um ponto, eu posso escrever a equação fundamental, né? Que mais? Essas duas retas são paralelas, tá vendo aqui? Então, se são paralelas, eu posso afirmar que elas possuem o mesmo coeficiente angular. Se elas possuem o mesmo coeficiente angular, eu vou determinar o coeficiente angular aqui da reta R. Como? Isolando o y para obter a equação reduzida. Então, vamos lá, eu tenho, ó, 8x mais 2y menos 1 igual a 0. Vou isolar y. Vai ficar, ó, 2y é igual a menos 8x mais 1. Vou dividir por 2. Vai ficar y igual a menos 8 sobre 2x mais 1 sobre 2. Dividindo aqui, eu tenho, ó, menos 4x mais 1 sobre 2. Então, quem que é o coeficiente angular dessa reta? Menos 4. Só que se eles são iguais, o coeficiente angular de S também é menos 4. Então, aqui, ó, o coeficiente angular de R, menos 4. Então, só lembrando lá da equação da reta. Eu tenho um ponto P e tenho o coeficiente angular, porque eles são iguais, né? Então, aqui eu posso dizer o quê? Que o coeficiente angular de S também é menos 4. Então, eu vou obter a equação aqui dessa reta. Como? Lá pela equação fundamental. Lembra? Qual que é a fórmula lá da equação fundamental da reta? Y menos y0 é igual a m x menos x0. Onde, ó, essas coordenadas x0 e y0, onde estão? Estão lá no ponto, ó. Esse daqui é o x0, esse daqui é o y0, né? E o coeficiente angular é aquele que eu obtive, então eu vou substituir aqui. Então vai ficar, ó, y menos, bom, quem que é o y0? 2, igual o m que eu obtive, que é menos 4, então x menos o x0, que é 1. Só para deixar ela bonitinha igual a outra, vou desenvolver e isolar y. Então vai ficar y menos 2 é igual, multiplicando, menos 4x, menos 4 vezes menos 1, mais 4. Vou passar esse menos 2 para cá, vou ter y igual a menos 4x, vai passar mais, então 4 mais 2, 6. Então, mais 6. Então, quem que é essa daqui? A equação reduzida da reta S. Então, o que eu tenho que ter em mente? Que o exercício falou que as retas são paralelas. Então, automaticamente, eu tinha que o coeficiente angular é o mesmo, né? E eu tinha o ponto lá da reta S. Então, ficou fácil. Eu obtive o coeficiente angular da reta R, que é igual ao da S, e tinha o ponto. Aí, escrevi a equação da reta, ok? Certinho?